Deus, obrigado, Senhor, por esse tempo, pela tua igreja. Agora nós queremos ouvir a tua voz. Use a vida da tua filha como o Senhor tem usado para a glória do teu nome e nos desperta a necessidade da Bíblia em nossas vidas, Senhor. Nesta manhã, que o Senhor possa nos confrontar quanto à Bíblia, quanto à vida cristã. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Nós vamos, nesta manhã, irmãos, na verdade, os irmãos sabem que eu não prego. Eu, basicamente, só ensino, né? É a minha habilidade ensinar, né? Sou professora de fato, por convicção e vocação, e gosto de ensinar, e não sei pregar. E leio a Bíblia. Nós apresentamos ali, como eu disse, alguns tipos de Bíblia, para a gente ver qual é a posição que nós temos tratado com algo que é tão sério. E não está sendo falado agora, mas todo cristão, quando se converte, ele converte por meio da Bíblia. Porque ele ouviu alguém falar da Bíblia, porque alguém retratou uma passagem da Bíblia, porque a igreja usa a Bíblia. E no decorrer do tempo, parece que as pessoas acostumam a carregar uma Bíblia fechada, e ela fechada é só um livro, não tem poder de mudar nada. Mas nós também temos uma oportunidade que não surgiu agora, de usarmos essa palavra em todo o tempo, de usarmos como um livro didático para a EBD, que é a grande, maior e melhor escola do mundo. E a gente precisa valorizar isso. Hoje, de fato, a gente encerra esse período de EBD, mas a gente não encerra nem ensinos, porque os ensinos são eternos. A escola não é fechada, é a própria igreja, e a gente precisa valorizar. Lendo alguns textos da Bíblia, desde o Velho Testamento ao Novo Testamento, e me deparei com um dos textos aqui do apóstolo Paulo, a carta de Colossenses, no capítulo 1, no versículo 28, tem palavras assim especiais para a nossa vida, como cristãos que desejamos aprender, porque ele diz o seguinte, no versículo 28, a quem anunciamos, admoestamos a todo homem, e ensinando a todo homem em toda sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Jesus Cristo. Se tem uma coisa que pode nos tornar perfeito, é o conhecimento da palavra. Se não for isso, a gente jamais vai conseguir se tornar uma pessoa transformada de fato. Porque quando a gente vai para a escola secular, a gente é movido por conhecimentos diversos. A gente passa 200 eletivos para uma escola particular, para a escola pública 200 dias não completa, mas os alunos passam ali, aquele período, estudando, cada um na sua faixa etária, aprendendo coisas durante aquele ano inteiro. Não importa quantos dias, o que importa é que ele passa ali, aprendendo. O livro, ao passar de um ano para outro, ninguém tem mais gosto nem de tocar. Às vezes a gente até procura os que já venceram para recortar e já não existem mais. Não tem valor, porque não tem vida. Essa é a diferença, não tem vida. Mas a Bíblia, a de Delmira não precisava botar a capa, mas eu quero dizer que se a dela está daquele jeito, de fato, toda rasgada, é porque ela está lendo a Bíblia. E desde quando eu conheci Delmira aqui na igreja, a Bíblia dela sempre é aquela. E a gente não queria nem colocar a capa da Bíblia rasgada, que a dela de fato já estava mostrando. Mas a dela tem valor para ela, porque a Bíblia ela traz sempre para a igreja. Mas a gente precisa, amados irmãos, lembrar que o que é uma escola bíblica dominical? Se formos reportar para o tempo antigo, lá para o século XVIII, a gente vai aprender uma série de coisas a respeito da escola bíblica dominical.
a gente vai aprender até pontos interessantes de onde essa escola, de fato, ela era desenvolvida. A primeira coisa era o lar, mas você não precisa ficar no século XVIII. Basta você reportar lá para o Velho Testamento, o livro de Deuteronômio, livro de Êxodo, e o Deuteronômio é um livro que ensina muito a questão de estar tratando crianças, jovens, adultos, ensinando, repetindo, porque é através da repetição, não da decoração, da repetição que eu aprendo. Porque a gente acha que repetir é decorar, e decorar não é, decorar é o meu irmão Cristiano fez, hoje chegou ali rapidinho, pegou o papel, que ele disse que não viu em casa como que era, mas ele pegou ali, uma só vez ele já estava falando completinho. Mas não é esse caso, quando fala repetição, é tornar aquilo vivo, aquilo que pegar vida dentro de mim. É como se fosse um crescimento. Quando se fala da repetição, é como se fosse uma criança, que ela nasce, não sabe falar, e aí ela vai convivendo. E ela vai ouvindo coisas repetitivas no seu lar, e ela vai aprendendo. De repente, ela fala coisa que os pais falam assim, mas eu não ensinei isso. Como pode? Não, ela ouviu. Ela ouviu. Alguém falou, e como ela já está naquela fase mesmo, agora que já está captando, além daquela idade inicial, ela vai repetir coisas e você vai surpreender. Deus quer ser surpreendido pelo meu envolvimento. Deus quer ser surpreendido também pelo seu envolvimento com a palavra dele. É quando ele vier falar com você, você já não, Senhor, eu já estudei isso, eu sei isso. Lembra daquele jovem que quando pergunta para Jesus o que farei para herdar a vida eterna, e que Jesus fala para ele dos 10 mandamentos, ele falou, não, isso eu já sei, não matarás, não furtarás. Ele começou a falar, ele já sabia, mas ele não conseguiu impressionar ao Senhor. Ele não conseguiu porque faltava coisas na vida dele. Porque o verdadeiro leitor da Bíblia tem que ter uma coisa interessante, irmãos, renúncia. Porque a Bíblia me aponta muitas coisas que dói. E eu preciso deixar para eu seguir a Cristo de verdade. Então é preciso, vocês que estão começando, é preciso ler a Bíblia. É preciso cada dia se reportar com o ensinamento dela. Mas é preciso valorizar tanto esses ensinos, que você vai ter que começar a dizer não para você. Eu separei aqui algumas coisas da EBD, estudando a respeito dessa escola. E a maior escola do mundo. E ela é a maior do mundo, eu entendendo, lendo e aprendendo, eu entendi porque ela é a maior do mundo. Todas as vezes a gente fala disso. Todas as vezes a gente fala. Todo mundo que fala da EBD fala que ela é a maior escola do mundo. Mas por que é a escola maior do mundo? Por que a gente fala que é algo maior do mundo se eu passo o meu maior tempo dentro das escolas seculares? Como que essa, que só é domingo, pode ser a maior escola do mundo? E eu entendi uma coisa, meus irmãos, é porque somente ela tem a palavra viva. A outra escola não tem. É porque somente a EBD tem a palavra viva, que serve para domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e volta de novo para o domingo. Somente. Porque que nós precisamos não apenas ser convidados. É feio e até deselegante a gente convidar crente para EBD. É feio. É feio a gente levar uma cartinha de convite para um cristão participar da EBD. A não ser esses jovens que a gente nem vai convidar mais, que eles de fato já são alunos da EBD. Aquele que se converte, a gente passa a ensinar através da palavra, que deve ir participar dessa escola. Eu quero dizer para os irmãos um pequeno testemunho de mim mesma, como pessoa de EBD. Por que eu aprendi a gostar da EBD? Eu tive uma ajuda muito grande da esposa do pastor dessa igreja. Eu me converti aqui. A professora, ela era minha professora, que é a esposa do pastor Geiel. Me converti até na mensagem desse pastor. E
eu não podia vir para a EBD. Aliás, eu não sabia, porque quem não é crente, quem não nasceu no lar cristão, não sabe o que é EBD. Não sabe de fato. E de fato eu não sabia, nem nunca ouvi falar nessa tal de escola, que se falava EBD. E eu me converti, mas eu não vinha de jeito nenhum, eu nunca tinha vindo, passei um tempo. Eu vinha só à noite, nos cultos, que era o que eu entendia, foi o momento que eu me converti. E um dia, essa esposa do pastor, ela me fez várias visitas, eu também fui discipulada. Eu não fui uma pessoa que se converteu e a igreja esqueceu. Eu fui discipulada pela igreja. E ela foi na minha casa orar comigo e me ajudar. E ela falou: Sinalva, por que você não vai na EBD? Eu falei para ela: mas EBD é o que mesmo? Ela falou: é uma escola, é a escola da igreja. É lá que você vai levar a sua Bíblia e você vai aprender, porque lá vai ensinar tudo sobre a Bíblia. Eu falei assim: mas é porque eu não posso ir para a EBD. Eu era manicure na época, eu era bem jovenzinha e eu era manicure. Eu sempre trabalhei, sempre inventei ganhar dinheiro, né? E aí eu falei: eu não posso, porque eu tenho pessoas que eu atendo sempre domingo pela manhã. E eu nunca esqueço daquela irmã, esposa do pastor, que disse: Deus vai te dar muito mais do que isso. Deus vai te dar um emprego, Deus vai te abençoar, Deus vai te suprir suas necessidades. Se você suspender essas pessoas que você atende, elas nem vão sair de você, porque Deus sabe o que você precisa. Domingo seguinte, estava eu aqui na EBD. Um peixe fora da água, mas depois encontrei o aquário perfeito. Foram as minhas salas por onde passei. Irmãos, logo eu fui congregar lá, que era a congregação, e lá como congregação eu já fui ser professora também da EBD. Então, amados, por que a gente tem tanta dificuldade de vir a uma escola? Nas escolas antigas, lá do século XVIII, vai dizer que até esse final desse século, os lugares onde América e Europa, na verdade, sobretudo na Europa, onde no século XVIII houve várias mudanças, até na igreja lá, na Europa e a América, parte da América, os lugares preferidos eram os lares, e a responsabilidade eram os pais ensinando os filhos, catequizando. É que quando a gente fala na palavra catequizar, uma ignorância muito forte da nossa parte como batistas, porque nós achamos que catequizar é a igreja católica. Catequizar é ensinar, irmãos, é ensino repetitivo, ensinar, e nós catequizamos. Isso é a catequese. Aí depois tornou catequese como um ambiente aí da igreja católica, que tem o ambiente da catequese, que já converteram pessoas dentro daquele local. Inclusive, tem uma menina da Emanuel, que foi convertida sendo professora da catequese aqui da igreja. E ela descobriu, lá no livro de Isaías, que não podia adorar imagens. E ela procurou o responsável, o líder, e o líder indicou, falou com ela que não, que passasse aquelas páginas, porque ela estava muito invocada, parecia até que estava andando com crentes. Aí ela procurou de forma, para eles, errada, ela procurou um pastor. E aí sabe como que saiu de lá, né? Crente em Cristo Jesus. E serve a Cristo até hoje. Então, nos lares, não só é o século XVIII, era o século XVIII, mas a Bíblia já fala lá no livro do Velho Testamento sobre a responsabilidade dos pais. O que a gente quer trazer hoje também? Se os pais que estão aqui, que têm seus filhos, negligenciarem de trazer seus filhos para a escola bíblica dominical, lembre, Deus não vai cobrar do pastor, não vai cobrar do professor, não vai cobrar de ninguém que organiza a EBD por seu filho não aprender a palavra de Deus. Porque o primeiro ensino que uma criança aprende é no lar com os pais. E isso nunca vai ser cobrado. A EBD não tira isso. A EBD não diga: venha, traga os seus filhos, não precisa você se preocupar em casa. A EBD não faz isso. A escola bíblica dominical trata dos seus filhos, ou seja, seguindo aquilo que você já passa para eles. Outra questão, no século XVIII surgiu a questão da literatura.
algo que não complementasse a Bíblia. Nós não podemos usar essa revista da EBD como complemento da Bíblia. A Bíblia, ela é única, ela é a palavra de Deus. Nada vai complementar a Bíblia, pelo contrário. O ensinamento que eu aprendo em determinadas coisas precisam ser complementados, completados, corrigidos, transformados pela palavra. Então, essas revistas que a gente recebe, por sinal, de fato, muito boas. Quem não está vindo na EBD está perdendo. Esse mês todinho agora, que se inicia a partir de amanhã, hoje já estava falando, é sobre família. Mas onde é que eu vou aprender muito mais sobre família? Na Palavra Viva. Porque ainda essa revista, ela vai também ser deixada de lado, mas a Bíblia permanecerá, porque é palavra do Senhor. Outra questão que foi também nesse século era a questão do culto litúrgico. E naquela época, prezava-se muito pela palavra, pela pregação de fato. A pregação, ela não pode ser, irmão, se tira a pregação do culto só porque tem a EBD, e muitas vezes as pessoas discutem, o ensino foi tão bom hoje que não precisava de pregação. Não pode. Tem que ter. Tem que ser. Mesmo porque, vou dizer uma coisa bem séria para os irmãos, nem todo mundo que veio para a escola, primeiro, nem leu a Bíblia, nem leu a revista e nem entendeu o que o professor falou. Porque tem lições que eu só aprendo quando eu leio, particularmente eu risco, e quando eu chego, alguém falou, eu falo, meu Deus, não tinha entendido aquilo, agora entendi, de fato. Então a pregação ainda vai ajudar esse irmão a aprender muito mais. E aquele que não conseguiu nada, tem a oportunidade, pelo menos, de se arrepender por não ter praticado aquilo que é convidado a você fazer. Quero que o irmão leia aí, no livro de Deuteronômio, no capítulo 4, no versículo 1 ao 5. Não, 1, 5 e o 10. Quem achou pode fazer essa leitura. Agora, pois, ó Israel, ouve os estatutos e os juízos que eu vos ensino, para os cumprirdes, para que vivais e entreis e possuais a terra que o Senhor, Deus de vossos pais, vos dá. Ok, aí já está falando sobre o que? Ensino. Ouve os estatutos. Quais foram os estatutos que nós ouvimos nesta manhã? Nas duas classes de adultos, estava retratando sobre o estatuto da família, mandamento da família, honrar a pai e mãe, ter uma família. Eu ainda ouvi o irmão Rogério falando, ter uma família aos pés do Senhor, através da oração. E a gente aprendeu isso tudo onde? Na Bíblia, na palavra do Senhor. Outro irmão, abra aí, por favor, um texto muito conhecido, que é 1 Timóteo 4,13. Até a minha chegada, aplica-te à lei, à leitura, à exortação, ao ensino. A Paulo falando a Timóteo, até a minha chegada. Ou seja, enquanto eu não estou aí presente com você, aplica-te à leitura, mas aplica-te ao ensino. Irmãos, todos nós sabemos que ler é uma coisa, meditar é outra coisa, não tem nada a ver. Você pode apenas ler aqui, mas você não vai entender. Quando você medita, rumina e aplica, por que o aplicar aí Paulo fala? Porque o que adianta a gente sair daqui cheio de conhecimento, mas não aplica isso? Uma certa época eu falei até para uma pessoa que eu admiro muito, que fala muito da palavra do Senhor e trata muito com os seus membros e assim, com palavras mesmo de excelência. A palavra do Senhor, ela é excelente. E depois eu fiquei uma época observando que as pessoas não seguiam nada daquilo, pelas conversas que se tinha, nada daquilo que era aprendido. Eu falei, mas meu Deus, o que é que está faltando então? E eu conversei com essa pessoa. Falei, mas o que falta? Porque palavra dessa converte até crente. Que a palavra do Senhor todos os dias é nesse poder de nos converter. E por que não há mudanças? E aí eu entendi, ela falou, a falta da aplicação, minha filha.
é a falta da aplicação. Então, aquele que tanto ensinava não tinha o respaldo dos seus ensinos. Veja como nós poderemos atrair a cada dia mais a presença de Cristo para nós, quando nós entendermos direito o valor da palavra dele para as nossas vidas. Ainda no século XVIII, a respeito da escola bíblica dominical, nesse tempo a igreja começou também, já no final do século XVIII, passar por um grande movimento de avivamento. Foi nessa época que a igreja ela começou a ter uma visão ampla das necessidades do outro. Viam aqueles que estavam presos, que estavam necessitados, viram a necessidade das crianças, que elas estavam necessitadas de serem acolhidas com ensinamentos que ajudavam a ela a sair daquela vida, e depois eu vou falar por quê. Viam a necessidade de centros de organizações, e foi nesse período também que viram a necessidade de missões mundiais, atingir o mundo. Tudo isso aconteceu nesse século XVIII, que tem tanta coisa que a gente pode aprender nesse período, mas a gente tem que lembrar que o nosso período é hoje, e que nós podemos fazer muito mais do que foi feito no século XVIII. Foi aí que lá na Inglaterra, um homem chamado, eu vou falar o nome, não sei se é assim mesmo que pronuncia, é Robert Hypes. Este homem, ele é até um jornalista, ele vendo, no final de semana, as crianças perambolando pelas ruas, trabalhavam arduamente por conta da Revolução Industrial, elas trabalhavam arduamente naquelas fábricas, sofriam muito, morriam, e quando elas saíam, elas aprendiam a roubar, elas viviam peregrinando nas ruas. De repente, aquele homem sentiu a necessidade de criar uma escola, um movimento que ensinasse, além daquilo que elas aprendiam ou que viviam nas ruas, elas aprendessem a Bíblia. E foi aí que isso expandiu, porque ensinavam aquelas crianças. Meus irmãos, quantas vezes a gente não valoriza, quantas crianças precisam da gente trazer para a EBD. Quando eu me casei, há um pouco tempo, a gente não sabia que a gente não podia ter filhos, e o Rogério sempre foi muito apaixonado por criança. Me lembro que um dia eu levantei, a gente estava se preparando para ir para a EBD, e ele sempre levanta cedo e faz o meu café, que ele é um marido maravilhoso para mim, e prepara o meu café, e aí, hoje já preparou, é claro, e ele levantou, preparou o café, e de repente, quando eu levantei, tinham 4 crianças na mesa, tomando o cafezinho delas. Elas, todas crianças carentes, e elas estavam ali tomando um café. Aí eu cheguei, Rogério falou, nossos convidados, nós vamos levar para a igreja. E nós descemos com essas crianças, nós não tínhamos nem carro, nem bicicleta, nem nada. E nós saímos daqui, lá para o bairro, que morávamos aqui em cima, e levamos essas crianças. Irmãos, essas crianças, uma delas mesmo se tornou um cristão de carteirinha. A mãe dessas crianças vivia uma vida assim, terrível. Ela nem sabia de quem era filho aquelas crianças. E aquelas crianças foram acompanhadas pela igreja. Então, está faltando isso em mim? Está. Está faltando isso em você? Não sei. Mas está faltando isso em mim. Trazer pessoas para ouvir a palavra do Senhor de uma forma dinâmica. Agora eu quero chamar só a atenção aqui, com licença, ao nosso pastor. Irmãos, o que é uma escola de fato? Os irmãos sabem que a gente não pode interferir na mensagem do pastor, a não ser que ele abra esse leque. Mas a gente não pode. Mas a EBD é para os alunos participarem. E poucas as vezes são os que participam. Alguns por vergonha, outros talvez por não terem lido o conteúdo. Mas, irmãos, a escola bíblica dominical é uma escola que a gente pode participar. É liberal para a nossa participação. E você, se você não estudou a revista, mas você pode encontrar um versículo, porque a Bíblia está em suas mãos, você deve participar. Quem pergunta, tira a dúvida do outro, viu? A gente sabe disso. Na escola eu sempre falo para os meninos,
Quem pergunta tira dúvida do outro e também desperta o outro. Então a gente precisa aprender a usar esses meios, esse grande meio que a gente tem de aprender da Bíblia, de compartilhar um com o outro. A EBD é um local onde nós também aprendemos coletivamente o mesmo conteúdo. Agora, esse conteúdo pode modificar a sua vida, pode modificar o grupo todo. É por isso que eu tenho que enfatizar a dinâmica da escola, da igreja multiplicadora. A igreja multiplicadora, ela não concorda com uma igreja lotada como está aqui para fazer EBD. Se é uma escola, como pode aprender? E nós tivemos aqui a presença do pastor Edson. E eu confesso que me deu vontade de fazer parte daquela igreja, da qual tem uma EBD, que o professor se preocupa com o aluno quando não vem, que dá um alô, que o professor instiga o aluno a aprender, e o Dr. Valdeci uma vez foi até corrigido, porque ele ficava perguntando demais para os alunos, e estava constrangendo os alunos. Irmãos, a gente não está aqui para ser constrangido, não. Nós não vamos estar também. Quem pergunta não constrange, porque quem pergunta não te reprova. Constranger é quando você é reprovado por alguém que de você não sabe de nada, você está reprovado. Não, perguntar. Se você não sabe, faça igual aquele programa lá do Passe ou Repasse. Passe, porque a gente tem uma academia aqui de letrados. Vamos passar para eles. Se você não sabe, não precisa ficar constrangido, não. Perguntou, não vou saber. E a gente precisa ser mais honesto com nós mesmos. Nós somos. Às vezes a gente quer ficar escondido, dá uma aparência que sabe. Fala logo, não sei. Eu me lembro que um pregador estava pregando e me perguntou, sinal, e você? O que você disse que você sabe? Eu falei, eu sou eu, de Curiacoco. Ninguém aguentou na igreja. Eu sou eu, de Curiacoco. Você não sabia responder nada, estava perguntando. Então, aí me ensinou direitinho, né? Mas a gente precisa aprender a conviver mais na EBD. Eu vejo que a gente falta convivência na EBD. A gente precisa conviver nesse meio que é nosso. A gente precisa abraçar aquele que chega, mas a gente precisa ter essa liberdade de poder falar. O professor, ele não é como o professor secular. E mesmo assim, nem o professor secular não detém todo o domínio do conteúdo, como era antigamente, que a gente sentava tudo na fileirinha, ninguém podia falar nada, nem dar uma ideia que o professor, quem é o professor aqui? Sou eu ou você? Não, o professor de ABD, ele é naturalmente uma pessoa que vai conduzir o ensino coletivamente. E nós precisamos aprender isso e pôr em prática. Primeiro porque aprender, porque quem não quer ser aluno na classe, não vai também poder ser aluno de Cristo. Nós não somos eternos aprendizes, nós não temos o mestre por excelência. Como eu não posso ser aluno da classe, porque alguém vai me perguntar? Eu me lembro que algumas pessoas nem vinham porque no dia que ele iria dar aula, porque sabia que ele ia fazer perguntas. E aí, nesse dia, quem é que vai dar aula? Não vai. Então, meus irmãos, a gente precisa mudar essa situação. Eu coloquei 3 coisinhas só para eu citar aqui para os irmãos. Agora, nos dias atuais, o que essa escola simboliza para nós? Ela mudou, saiu da Bíblia? Não. O ensino bíblico está pautado nas verdades contidas na palavra, porque é a própria Bíblia. Ela continua. Está lá em Deuteronômio também, 11:19, que eu vou pedir alguém para ler, e vou pedir também alguém para deixar aberto aí, no livro de João, capítulo 5, versículo 39, que esse daí acho que toda a igreja já sabe de cor. Quem abriu aí o Deuteronômio, que já está aqui, deixa eu ler. E ensinai a vossos filhos, falando delas, assentados em tua casa, andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te. Postura de quem quer ensinar. Ensino é movimento. Aí é postura de quem quer ensinar.
porque é andando, é sentando, é deitado. Deitado, como a gente vai entender que alguém pode ensinar? Mas pode. Em Biporanga nós fomos uma vez visitar um senhor e ele estava na cama, que ele era paraplégico, e de repente a irmã que estava comigo, foi muito engraçada, encontrou um pedacinho de livro, mas era fato. Aí ela falou assim, nossa, o senhor até deitado, continua lendo o livro, comendo o livro, estudando o livro. Aí ele riu, porque ela pegou um pedacinho de livro, o amigo do bucho, e estava caído ali na cama dele, que ele comia ali, né? E ela pegou e aproveitou aquilo, depois falou para ele, né? O senhor comeu tanto o livro, né? Que até o pedacinho deixou cair, mas eu quero falar para o senhor de um livro que o senhor também precisa comer, e ele é a Bíblia. Então nós precisamos, amados, valorizar muito ensinamentos por pais, filhos, a igreja, andando, levantando, sentado, de todas as formas. O uso da palavra como padrão dos princípios bíblicos. Se só tem revista na igreja, muitas igrejas só usam revista. Não usa a Bíblia, só usa a revista. Não, é porque aqui já tem tudo da Bíblia. Errado, meus irmãos. A revista não completa a Bíblia. Nunca vai completar, nunca. Então, tem que ter a Bíblia. É até um contrassenso, não é? Você não pode dizer que você está tendo como a revista toda a palavra de Deus. A palavra de Deus completa é essa daqui. E o outro é buscar pela presença de todos, e especialmente a EBD. Se não tem a presença do dono da Bíblia, também não há inspiração para o ensino. Deus, Ele quer que a gente estude a Bíblia com inspiração, e essa inspiração é dada pelo Espírito Santo de Deus. Tanto é que, eu não sei se aqui alguém teve experiência, quando eu não era cristã, que me acontecia alguma coisa, eu procurava aquela Bíblia que os Gideões davam, eu procurava aquela Bíblia e eu lia, mas eu não entendia nada. Quando eu me converti, que eu comecei a ler a Bíblia, eu comecei a descobrir coisas, e eu não entendia porque eu descobri as coisas e antes não. E eu sei, porque eu e você temos o Espírito Santo do Senhor. Então, em qualquer momento que você estiver, por que eu digo que tem que estar com a Bíblia? Porque você vai estar com a revista, mas você não estudou a revista. Mas você pega a Bíblia, o Espírito Santo está em você. Na hora, mesmo você não tendo estudado, ele te revela algo. A gente não pode andar sem a Bíblia. Ela é a revelação do nosso Pai. E a EBD, ela não é uma programação da igreja, irmãos. De forma nenhuma, pois ela não é algo passageiro. Ela é, sim, a base para o crescimento, fortalecimento da fé, maturidade espiritual e comunhão. Leia agora João, o que está escrito, João 5,39. Porque vós cuidais delas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Amém. Se a EBD não é um local de examinação da Escritura, então nós não vamos conhecer ao Senhor através da EBD. Mas muitas pessoas já se converteram através do estudo da escola bíblica dominical. Daí podemos dizer, de fato, é a maior escola do mundo. E no projeto da igreja discipuladora ou multiplicadora, ela diz que a EBD permanece com toda a sua liturgia de ensino, não formatação de total de membros a mesmo, é diminuir o total de membros para que alcance a todos. Tá aqui os professores daquela classe, hoje eles estão muito mais participando, porque tem menos alunos, tem mais possibilidade de participar. A classe aqui, quando era toda essa classe, os adultos falavam muito mais. Diga-se de passagem que tinha um senhorzinho que não está aqui, que todas as vezes que eu chego aqui eu lembro dele, que era o que ouvia tudo, de modo que falou aí o que mesmo, irmão? Olha, a palavra do Senhor diz isso, porque ia de Gênesis a Apocalipse falando tudo, mas sempre foi aluno número 1 da igreja. E também nosso irmão Abraão e tantos outros que aqui estão, que eram alunos presentes na EBD.
e essas pessoas têm um conhecimento amplo. E só dizer para os irmãos, infelizmente ou felizmente, nenhum conhecimento dessas pessoas vai ser transpassado para a minha mente nem para a sua mente. Então, por isso que cada um deve buscar aprender. Porque o ensino, Jesus disse para Maria, lá nos pés dele. O que você está respondendo, falou para Marta, que Maria está recebendo, ninguém pode tirar. E nem ela pode emprestar um pouquinho para o outro. Ninguém pode. A palavra ensino, ela aparece mais de 200 vezes na Bíblia. Ensinar aparece mais de 200 vezes na Bíblia. Mas a parte que mais, ou seja, a pessoa que mais usou de forma assim, muito forte, foi o próprio Jesus Cristo. Ele era um excelente professor. E, por meio do seu Espírito Santo, continua nos ensinando até no dia de hoje. Amemos a escola bíblica dominical, mas ela não funcionará sem o seu livro didático. E lembre de uma coisa, ela só é maior, melhor, porque o livro que ensina é o mesmo todos os anos, todas as épocas, em todo o tempo, em todos os séculos, permanece o mesmo livro. Nós não podemos enjoar dele, porque ele é vivo, mais vivo do que nós. Amém? Que Deus nos abençoe. Eu agradeço a oportunidade ao meu pastor. Como diz o apóstolo irmão Tiago, que nós sejamos praticantes e não somente ouvintes. Obrigado, Senhor, pela tua palavra que nós acabamos de ouvir nesta manhã, e de forma, Senhor, tão estonteante, ela chega ao nosso coração e aos nossos ouvidos como um alerta para a necessidade de nós firmarmos com o Senhor num compromisso vivido, numa vida cristã praticada. Livra-nos, Senhor, de todo engano, livra-nos, Senhor, de todo vento de doutrina, livra-nos, Senhor, até mesmo das nossas próprias conclusões, mas que nós possamos estar firmes na Tua Palavra, no ensinamento do Senhor. Por isso, dê fome e sede da palavra do Senhor à Tua igreja, Senhor. Como nós ouvimos aqui, Senhor, a escola bíblica não é um programa. A escola bíblica é vital para a nossa manutenção e a nossa fé. Por isso, desperta a Tua igreja a honrar o compromisso contigo, participando da escola bíblica, aprendendo, ensinando e, acima de tudo, vivendo para a glória do Teu nome. Louvamos a Ti pela vida da nossa irmã Sinalva. Rogamos, Senhor, por cada palavra, Deus, que o Senhor colocou no seu coração e que ela transmitiu a nós. Que nós não sejamos simplesmente ouvintes, bons ouvintes, mas que nós possamos praticar tudo aquilo que nós ouvimos nesta manhã. Leva-nos agora às nossas casas, dai-nos um restante de tarde de paz. E prepara-nos, instiga-nos, Senhor, a nos envolver com a pregação da cidade. Tenha misericórdia de nós, da forma com que nós vivemos o cristianismo. Desperta-nos enquanto há tempo, enquanto ainda temos tempo para nós vivermos um cristianismo que nos leva perto do Senhor Jesus. Dai-nos, Senhor Jesus, esta tarde de bênção, de vitória ali na evangelização e guarda-nos até logo mais também, Senhor, para cultuarmos ao Senhor como igreja, exaltarmos e glorificarmos o Teu nome. Nós clamamos a Ti em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus o Pai, a graça de Jesus Cristo, seu Filho, a comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus esteja em nós e no nosso meio, hoje e sempre. Amém.